Shalom, shalom, colegas de estudo. Bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Ben Tzio, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E nesta aula nós daremos continuidade nesta playlist ao nosso estudo que procura proporcionar um entendimento fundamental. Nós precisamos olhar agora para a história e para como a história afetou o judaísmo ao longo do tempo. Nas primeiras aulas, nós passamos refletindo sobre a tradição oral. As pessoas perdem um pouco de vista a respeito tanto da indissociabilidade da tradição oral em relação às tradições que acabaram sendo escritas e que a tradição oral representa um manifesto da própria população que se está discutindo, e nesse caso a população iehudaíta, mas também não associam ao fato de que os eventos históricos ocorridos à população foram o fator, representam a força principal que molda, por assim dizer, essa tradição em questão e dá a ela suas características mais variadas. E nessa aula, então, nós vamos lembrar brevemente, porque é muita informação, então nós vamos lembrar brevemente, mas já é muita coisa, das trajetórias que os antigos iehudaítas passaram para que chegássemos às eras rabínicas. Então nós vamos começar olhando um pouco para a história antiga. Quer dizer, e a história antiga é uma história moldada pelas guerras e pelos conflitos que determinaram também as civilizações como nós viemos conhecê-las depois. Muitos séculos antes de todos nós, o mundo esteve em guerra constante por domínio de território, por diversas razões, e vários povos montaram impérios, e foi uma era, a era dos impérios, nos quais as populações estavam em constante conflito por território, por controle populacional, por controle de recursos. Então as batalhas que se vê na natureza para sobrevivência, caça e território entre os animais se tornou expandida com este animal, o ser humano, pois ele queria o controle territorial e de comércio, e na medida que as civilizações iam crescendo, os conflitos só aumentavam. Mas quando nós lembramos dos antigos israelitas, nós estamos falando de uma população que, instaurada naquela região de Canaã, fazia parte da população canaani, e segundo a arqueologia, era a própria população, era uma parte desta população canaani, e esta população tinha uma religião própria. E dentre esta religião havia o culto desta divindade antiga que nós tradicionalmente chamamos de Hashem, que é o culto do tetagrama, o culto das 4 letras, que as pessoas gostam de romanizar com Yahvé. E nós evitamos esse tipo de romanização, não só na menção do tetagrama, mas também na menção de qualquer tipo de personagem do mundo antigo. Uma, porque ela já é uma cristianização do conceito. Não é a nossa intenção aqui. E segundo, porque de fato essa divindade não tem nenhuma relação nem com o cristianismo, nem com o judaísmo como nós viemos a conhecer. Na verdade, era uma coisa muito mais antiga, que pertencia às antigas tribos edomitas, e portanto norte da Arábia, e também envolvendo Midian, tribos nômades, que cultuavam essa coisa, essa ideia que eles chamavam de alguma maneira, mas nós não herdamos diretamente como eles chamavam. Nós temos pistas, muitas pistas e muitas teorias sobre isso. Uma das menções mais antigas foi achada numa inscrição egípcia da época de um faraó, Amenhotep III. Então nós estamos falando de 1400, 1500 anos. E esse cara falou que tinha uma tribo nômade, os Shasu, que moravam num lugar, e ele descreve o lugar com as 3 primeiras letras do tetagrama, que é possível que tenha sido a versão, digamos, original da coisa. Se você escrever o tetagrama só com as 3 primeiras letras, a tendência é ler Yehu, mas também pode se ler Yava ou Yeve, e mesmo Ive. Então, ou Ivo. Então é muito difícil, porque o hebraico ele é consonantal e você precisa de um exemplo em outras ocasiões para você conseguir a fonética específica. Mas a ideia era que o Hashem, era uma divindade imaginada como um guerreiro, um deus dos guerreiros, associado com essas tribos, nessas regiões, Seir, Edom, Param e Teman,
que fez parte do antigo território Canaani e depois do território Yehudaíta, então não é que veio de fora, é de dentro, mas tinha que ver com essa mescla populacional de populações árabes e de populações Canaani. E nós temos no Sefer Shoftim uma lembrança disso, porque no Sefer Shoftim, é por isso que eu destaquei o verso, o Hashem é tratado ali como exatamente tendo vindo de lá. Então o texto diz claramente, Hashem Tsevaot Miseir, o Hashem Tsevaot Betzetecha Miseir, quando você saiu de Seir mesmo, né? E Eretz Reshá Gam Shamai Natfu. Então você avançou, né? Betzetecha Misda Edom, você avançou pelo país de Edom, a terra tremeu, céus gotejaram, nuvens pingaram água, ou seja, era uma espécie de deus da tempestade. Então, esse culto, segundo os pesquisadores, era politeísta, não havia não há hoje em dia a menor dúvida disso. Inclusive, a ilustração do lado direito, pelo menos do meu lado direito, ele mostra um jarro que foi encontrado com uma figura, uma personagem que parece meio que um boi ou alguma coisa assim, uma figura ao lado, e no texto escrito com o hebraico antigo está dizendo que a figura representa o Hashem e a sua Asherá. Asherá, na Bíblia hebraica, era uma divindade feminina que na reforma do Yoshia foi banido o culto da Asherá, mas que, segundo a própria Bíblia hebraica, era um culto muito popular entre os israelitas e custou muito para a população largar esse culto, mostrando que para a maioria da população era um culto muito tradicional. Então isso, dentre milhares de outras evidências arqueológicas, demonstra que havia um panteão politeísta no imaginário dos antigos israelitas. Então não é verdade, de maneira nenhuma, que o culto dos israelitas era um culto monoteísta, que eles trouxeram o monoteísmo ou inventaram o monoteísmo. Absolutamente isso é uma fantasia completa, que é muito repetida pelo fanatismo ortodoxo na nossa religião. Isso é ahistórico, e é mais do que ahistórico, isso é uma deturpação, assim, inaceitável da história. A história retrata os israelitas como sendo exatamente como os Canaani. Então tinha o Hashem, ele tinha a mulher dele chamava Asherá, e ele era o chefe de um panteão. Empregados dele eram Baal, Shamash, Yarim, Mot e Astarte. Entende? E aí esse culto era um culto onde cada um dessas divindades tinha o seu próprio sacerdote. Então tinha o sacerdote que era do Hashem, que era o rei, que era também o representante do Hashem. Tinha o sacerdote do Baal, do Shamash, do Yarim, de cada um. O sacerdote da Asherá. E tinha sacerdotisas também para cada um desses casos. Não era um culto exclusivo masculino, era masculino e feminino, e tinha profetas e profetisas, ou seja, aquelas pessoas que diziam que recebiam mensagens desses deuses aí. E é claro que havia também o imaginário, a conexão entre as duas coisas, que era a figura do Malach, que era uma figura que aparecia, que fazia intermediação entre o representante do Deus, e muitas vezes o Malach era o próprio profeta. Enfim, então tudo o que a gente coloca como elemento do culto dos antigos israelitas era na verdade um culto politeísta que depois sofreu uma reforma, né? Como nós sabemos e falaremos depois. Mas primeiro vamos estabelecer isso, né? O culto israelita original era um culto politeísta, indistinguível praticamente do sistema Canaani, e portanto tinha na figura do rei o representante do Deus. O rei era o filho do Deus. E o rei, sendo o filho do Deus, é o rei que é o sacerdote maior da nação, e a divindade é a divindade que dá o nome da nação. E parece que esse culto do Hashem ainda foi posterior. Teria iniciado muito antes com o culto do El. Mas aí, por isso que o povo chama o povo de Israel, né? O príncipe do El. Mas aí depois o Hashem assumiu o controle do El, ou foi misturado com o El. Então a gente pega a história do ponto em que os que se chamavam Israel cultuam o Hashem, mas antes cultuavam o El, que era a divindade principal de Canaã. Então pode ser que isso represente a separação entre os israelitas e os Canaani, através do culto do Hashem, em vez do culto do El, como era no caso dos Canaani. Então esse é o primeiro ponto. História vai, história vem, reis vão se sucedendo, a gente sabe da Bíblia, a brigalhada, não é, entre os reis e a idolatria, não sei do que, aquela coisa toda, ou seja, querendo romper uma reconstrução da história, evidente, não é um retrato correto da história, mas uma reconstrução da história para romper com a velha tradição Canaani. Nessa briga toda, ocorre a invasão assíria. A Síria invade as 10 tribos israelitas e exila esse pessoal.
ou seja, sequestra as pessoas. Então tem o Sanheriv. Então a Assíria tinha essa cultura. Invadimos um local, tiramos a população de lá e levamos para outro local. Isso não é só a Bíblia hebraica que fala isso. Eles mesmos deixaram tabuinhas com estas ideias escritas, dizendo que essa era a prática deles. Né? E isso é reinterpretado a posteriori pelos escribas do reino de Judá, para dizer que foi o Hashem que quis que isso acontecesse, tal. Mas isso aconteceu porque isso era uma política dos próprios assírios. Eles mesmos faziam isso não só com os jehudaítas, mas com todo mundo que eles conquistavam. E era uma forma de você evitar sedição, uma das motivações de um povo se rebelar contra o seu dominante era se esse povo tinha uma própria cultura muito forte, aí surgiu um sentimento como se fosse nacionalista e vamos restaurar nossa cultura. Você tirando a população do local, tirando eles da própria terra, eles falam outra língua, moram em outro lugar e, portanto, acabam até deixando para lá, ou pelo menos os filhos que vão nascer não vão mais ter aquela ligação emocional com o antigo lugar e assim fica mais fácil o domínio. Então, essa invasão ocorre com o Salmanu-as-Ered, que a nossa tradição vai chamar então de Sanheriv por isso, entendeu? Porque Sanheriv é meio que uma tentativa de falar a palavra aramaica Salman-as-Ered, Sanheriv. E aí soa desse jeito para os antigos israelitas, antigos jehudaítas aí, né? Então, essa invasão acontece, e aí a partir desse momento Israel não tem mais paz, no sentido de que não tem mais uma independência total. Tem a sombra de um grande império aí que está toda hora causando uma ameaça, está toda hora trazendo problemas, está em guerra, está em expansão. Então veja, na medida em que isso acontece, a cultura assíria se impõe sobre a cultura dos antigos israelitas. E nós vemos os elementos depois. Então eu coloquei em destaque os deuses principais que eles tinham, para que nós tenhamos uma noção disso. O deus principal deles chamava Marduk, e o Marduk era o chamado bezerro solar. Então, preste bem atenção nisso, porque esse animal, o bezerro, né, ele é muito importante em várias culturas. E ele é uma representação também, ele acaba se tornando uma representação dos israelitas, dos jehudaítas depois. Né? E o bezerro era o bezerro padroeiro da cidade da Mesopotâmia, né, da Babilônia. Então Marduk é esse cara, o bezerro solar. Aí depois dele, o Enki. E o Enki era um deus muito antigo, sumério, relacionado com a água, deus da água. E era relacionado a conhecimento, capacidade de fazer coisas. Veja, conhecimento, artesanato e criação são elementos que se combinam na tradição jehudaíta posterior. Se você notar, o divino no Sefer Bereshit é retratado fazendo as coisas como um artesão faz. O que é muito diferente em outras culturas. Você pega a cultura chinesa, os mitos de criação dos chineses é mais o deus planta, coisa nasce da natureza. Na cultura dos jehudaítas, influenciado pelos assírios, o grande criador é o grande artesão, que sabe fazer um jarro de barro, que sabe fazer coisa com barro. Eles faziam tudo com barro. Eles faziam as tabuinhas, eles escreviam, eles faziam os templos, eles faziam tudo. Então, você fazer as coisas da terra você criar as coisas, é um motivo que vem do período neo-assírio. Então, a influência é muito evidente. E o próprio Enki é um dos filhos dos chamados Anunnaki. E você vai lembrar, porque em hebraico você tem a história dos Anakim, né? E os Anunnaki eram os descendentes de An e Ki, que eram os deuses dos céus e da terra. Entendeu? E essa coisa dos Anakim serem os que vieram do céu para a terra, tá entendendo? Esse mito, eles conversam. Mais tarde, esse Enki é conhecido como Ea, e depois modificado para Ae. O que, segundo muitos pesquisadores, dá origem a esse jargão de falar do Hashem como Iá. Iá, então, é Ea, ou Ai. Percebeu? Que é, portanto, uma nova maneira de falar do Enki, o deus da água. E note que no Sefer Bereshit, a água não é criada. A água já está no lugar. O que, portanto, para alguém que respira essa cultura, soaria muito natural. E aí tem o Ashur, que é da onde vem o termo hebraico para babilônico. Ashur era uma divindade. E ele era o chefe do panteão assírio, e principalmente no norte da Mesopotâmia, porque cada um desses deuses tinha sua localidade de culto. Né? E a iconoclastia dele pode ter sido solar, mas pesquisadores ainda pesquisam, mas parece muito pelos desenhos em pedra encontrados. Aí tem o Enlil, e o Enlil era uma divindade ligada ao vento, terra, ar e tempestade, então tem uma relação aí. E ele é atestado como a divindade principal do panteão, e depois foi cultuado por vários outros povos, então por alguma razão, ele era muito popular, ou seja, os sacerdotes desse Enlil eram
bastante carismáticos, porque parece que o culto desse daí espalhou muito mais que os dos outros. E a Inanna, uma deusa do amor, da guerra e da fertilidade. Então é associado com beleza, com sexualidade, com justiça, poder político, tudo isso. E era cultuada como Inanna, mas depois vira Ishtar, que é muito mais famosa, porque é assim que ela foi mencionada na Bíblia hebraica, Ishtar, né? Então perceba que estas influências afetaram os israelitas de uma maneira direta. E no primeiro momento deve ter sido para eles muito natural terem sido expostos a estes conceitos de divindade. Porque ainda que os deuses em si tenham sido rejeitados, as representações deles não foram. Os conceitos deles não foram. Né? Associar o divino com fertilidade não foi rejeitado. Associar o divino com vento não foi rejeitado. Pelo contrário, foi muito absorvido na cultura dos israelitas. Colocar o divino como chefe também não foi rejeitado, e associar o divino com os mitos neo-assírios e babilônicos também não foi rejeitado, pelo contrário, foi absorvido de uma maneira completa pelos israelitas. Então, eles trazem disso, tanto que, se você notar o nome do divindade principal, Marduk, é desse nome que vem Mordecai, que é o nome do personagem, né, de vários personagens na tradição judaica. Mordecai vem disso, de Marduk. Então, assim, não era uma cultura que foi rejeitada, era uma cultura que foi totalmente absorvida e que deixou sua marca naquilo que se formaria séculos mais tarde como o judaísmo. Então, o judaísmo, ele não se formou numa coisa só, num grupo, num concílio, não veio de um momento mágico. Tudo isso foi criado depois para criar uma identidade nacionalista, uma identidade nova. Mas, na verdade, as influências, os pedaços dessa influência estão na própria história dos antigos israelitas e judaítas, na medida em que você observa o impacto das culturas sobre a cultura deles, né? E o que ficou da cultura assíria e da cultura babilônica na cultura dos israelitas, né? O que ficou ali incrustado nela e perpetuado nela. Então isso deve ser lembrado para que entendamos que a ideia de divino, que era para todos esses povos uma busca para compreender o mundo, tentar entender como a realidade funciona, qual é a ideia que eu tendo essa ideia, eu vou me orientar e tomar corretamente as decisões, e aí nutrir os valores que eu tiver, né? Então naquela época quais eram os valores? A conquista, o domínio, fazer o nome ser perpetuado, esses eram os valores para eles. Esses valores continuaram mais ou menos dessa mesma maneira por milênios, mas conforme eles mudam, também aí a minha busca por entendimento do mundo muda. Mas nesse momento, a divindade era para justificar isso, né? Qual é a ideia de divindade correta? Ou seja, qual é a ideia de eu entender o mundo real? Eles imaginavam que estavam procurando entender o mundo real com essas ideias todas de deuses, né? Os deuses eram tentativas de explicar a natureza, ou de compreender e interagir com ela, esse grande mistério da vida e da natureza. E isso ia mudando com o passar do tempo. Com o passar do tempo, depois da invasão, depois do exílio das 10 tribos, os reis de Judá querendo ceder para os antigos cultos dos israelitas antigos, e que aí a gente pega a história meio que invertida, contada ao contrário. O redator era muito posterior e começou a contar de trás para frente, contando como se a ideia dele, criada depois, existisse antes. Não é verdade isso. Mas nós passamos pela Bíblia hebraica, por todo o período de conflitos de reis israelitas que não eram fiéis, que não seguiam, que não faziam o que deviam fazer. O que quer dizer não fazer o que deviam fazer? Não agradavam o Hashem. Quer dizer, eles seguiam a antiga religião dos israelitas. Isso quer dizer... E quem eles não estavam agradando? Os novos Yehudaítas que eram posteriores à reforma do Yoshia. Então os autores do Melachim Bet e do Divrei Yamim, que são livros bem posteriores, eles contam sobre a ascensão, esses conflitos todos dos reis anteriores, até chegar no Yoshia, né? E aí conta uma história lendária do Yoshia, ele vira rei com 8 anos, é prodígio. Você vê esse tipo de ideia com, por exemplo, a história dos rebes racídicos. Quando ele tinha 5 anos, ele já sabia o Talmud de cor. É sempre assim, entendeu? Quando ele tinha 2 anos, ele já estava ensinando a Mishnah. Então, todas as histórias quase de rebes racídicos têm essa mesma mitologia, porque as pessoas, né, pessoas que, enfim, não têm essa perspectiva histórica, acreditam em absolutamente qualquer coisa, e principalmente naquela época, era uma coisa bonita, entendeu? Você falar isso no 18º
ano do seu reinado, ele começa a fazer as reformas da religião, do judaísmo. Então, o judaísmo dos antigos israelitas termina nesse período, porque isso não é uma época exata, mas é um período. E aí, algumas narrativas são criadas aqui, como a narrativa do pacto do Hashem com a nação de Judá, com a nação do povo de Israel, que ele adota para si o nome, né? Agora, o antigo culto israelita é considerado idolatria de Canaã, porque antigamente os israelitas tinham se distinguido dos Canaani, mas não na questão de fazer um culto diferente, sim de qual seria a sua divindade principal dentro do politeísmo. E aqui, não, aqui há uma reforma, tira-se a ideia dos Canaani, de múltiplos Elohim, e o Elohim é considerado uma coisa só. E aí, a descoberta do Sefer Torá, que na verdade, possivelmente é só o Sefer Devarim, ou na verdade o núcleo do Sefer Devarim, não é nem o pergaminho inteiro, que começa então a montagem de uma tradição baseada no texto, começa por aqui, e aí essa descoberta é, na verdade, uma narrativa romântica, para não falar da criação do negócio, né? Em vez de você falar, e aí nós inventamos um pergaminho, é melhor dizer, nós estávamos andando lá e ele estava lá escondido, entendeu? Mais ou menos assim. Como se existia desde sempre, porque precisava contar, porque se criou todo um mito de origem, saída do Egito e tudo isso. Então precisava justificar de onde é que veio o livro. E não há evidências reais da saída do Egito e de nada disso. Então por isso que nós sabemos que essa história da descoberta, né, e aí eles fizeram o Pessa e tal, tudo isso foi uma narrativa posteriormente elaborada para justificar essa reforma toda. E aí o Yoshia morre lá, o profeta diz para ele não enfrentar o rei do Egito, ele vai lá e enfrenta, morre. Enfim, ou seja, ele morre porque desobedece o profeta. Fica aí a dica, né? Mas aqui nós temos o primeiro sinal de um judaísmo mais ou menos do jeito que a gente ficou acostumado a pensar. Que tem uma Torá, que tem um pacto, uma ideia de pacto do povo de Judá, do povo israelita com o Elohim, que saiu do Egito e que luta contra a idolatria. Então, isso não é a história do antigo povo israelita. É a história desse período, dessa parte da história que já tinha passado pelos traumas da primeira invasão e destruição e tudo isso. Então aqui passa Davi, Shlomo, toda essa coisa. Só que aí um novo império surge, que é o Império Neobabilônico, o Império Caldaico, que é o sucessor que conquista o Império Assírio. E aí o 19º e também penúltimo rei de Judá, o Yehonia, é destronado pelo Nabucodonosor, que foi hebraizado para Nebuchadnezzar, porque os redatores achavam mais fácil, talvez, falar Nebuchadnezzar do que falar Nabucodonosor, que é basicamente a mesma coisa, né? Se você olhar o som. Melhor que Nabucodonosor, que uma latinização que foge completamente do fonético, né? Do som do aramaico antigo. Então, este grande império também trouxe releituras das divindades assírias, que também impactaram a maneira como os hebreus também viam as suas próprias divindades. Então, nesse período aqui, as lendas babilônicas são plasmadas na cultura dos Yehudaítas. Então, os babilônicos tinham Anu, que era o chefe do exército celestial. E é muito possível que foi daqui que tiraram a ideia de chamar o Hashem de Hashem Tsevaot, o exército do Hashem, o Hashem dos exércitos. Os exércitos são as estrelas. E o Anu era mesmo o chefe das estrelas. Então, fazia sentido esse amálgama. Aí, de novo, o Enlil está presente aqui, mas já como o furacão, dilúvio, a narrativa da inundação vem daqui e é trazida para dentro da Bíblia hebraica, junto com a narrativa da Torre do Babel e da relação dos gigantes com as pessoas, né, as divindades agora transformadas em outras coisas, Ea, que é o Iá, né, das águas, então também o mito da criação traz a menção desse símbolo, né, a criação surge a partir das águas, o Ruach do Elohim paira sobre as águas, o reino de Ea. Um Marduk está presente ainda e é associado à fertilidade, e isso você vê muito fácil na Bíblia hebraica. O Hashem também é associado a fertilidade, ele é o que pega estéril e faz se alegrar e ter muitos filhos. Então, tudo aqui tinha que ver com isso. Só que aí você pega algumas pequenas diferenças. Porque como os babilônicos eram mais luta do bem contra o mal e tudo isso,
tinha a luta contra o Tiamat. Quem assistiu Caverna do Dragão vai lembrar do Tiamat, o dragão adversário. E aí ele era essa personagem inimigo do Marduk, né? O caos ali e tal. E aí você tem o Sin, o deus da lua, que era um cavaleiro da justiça, né? Meio que um Batman da Babilônia. E ele teve filhos, que é o Shamash e a Ishtar, né? Então o Shamash é muito ligado à palavra hebraica Shemesh, para sol. E a Ishtar de novo aqui, né? Que era a estrela da manhã, o planeta Vênus. E novamente nessa nova versão dela. O Shamash, deus do sol e da ideia de justiça. Um motivo também repetido na Bíblia hebraica, associado ao Hashem. A Ishtar era a deusa da sexualidade. É nela que ocorre a consagração da chamada prostituição ritual, nós assim chamamos. Claro que para eles não era isso, mas isso veio a ser assim para quem via de fora. E, portanto, porque o mito dela conta ela com muitos amantes e tal e tal. Então, para fazer o culto, tinha que encenar um ato sexual no templo. E é da onde o judaísmo vai tirar sua definição primordial de idolatria, do avodá zará, que tem tudo a ver com Gilui Arayot, né, com descobrir a nudez, que é o culto ritual. Essas duas coisas caminharão juntas na argumentação dentro da tradição judaica sobre idolatria. Portanto, ainda que influenciado pela cultura síria babilônica, os Yehudaítas não simplesmente adotaram a religião assíria ou babilônica. Eles reinterpretaram as novas narrativas, dando a estas narrativas o seu próprio colorido e talvez usando o próprio motivo maior dessas culturas, que era se expressar por meio da escrita, dá muita importância, muito valor para a escrita. Então, nessa fase assírio-babilônica dos Yehudaítas, eles se tornam muito mais centrados no dedicar-se a produzir texto, dedicar-se a produzir história. É possível que nessa fase eles tenham percebido o poder que uma história tem, né? A história certa pode criar um império, a história certa pode transformar a humanidade e, portanto, para reconstruírem seu próprio reino destruído, precisavam acertar a história, precisavam ter uma história coesa, uma história estruturada, com começo, meio e fim, com sentido. Mas eles tinham que usar os elementos da própria cultura, então pegando pergaminhos dos antigos israelitas e mesclando com suas próprias produções, começa-se nessa fase a produção da nova obra, né, do novo livro, que mais tarde, muito mais tarde mesmo, ia se tornar o que nós conhecemos como Bíblia hebraica, como Torá, primeiramente como Bíblia hebraica. Então, nessa fase não existia Torá, não existia nada disso, mas existiam esses pergaminhos importantes. Torá era a instrução, e o núcleo dos Devarim fez parte, era um pedaço desse processo, e depois foi se unindo a outros pedaços de Shemot, Bereshit, Vaikra e tudo isso, para poder gerar o que a gente ouviu falar depois como Torá. Então, essa grande influência cai, né, através de Kurush, o Grande, e aí com a queda da Babilônia, os Yehudaítas se veem sobre uma nova influência, que é o Império Aquemênida. Trouxe essa personagem, o Kurush, que entra para a nossa tradição como Koresh. E o Koresh foi o primeiro personagem na Bíblia hebraica que foi chamado de Mashiach. Então, Koresh é a personagem principal e responsável pela própria conceitualização dessa ideia, né? Então não era uma ideia necessariamente religiosa, mas uma ideia de reconstrução nacional, uma ideia política, portanto, a ideia do Mashiach. Não era uma ideia ruim, era uma ideia de que para você realmente ter grandes transformações, precisa alguém que tenha poder de decisão tomar a tal da decisão. Essa foi a experiência com o Koresh, que quando então chega ao poder, concede aos Yehudaítas o direito de retornar ao seu território de origem e, portanto, mais tarde reconstruir o templo e tal, e tal, e tal. E isso é fantástico, mas veja, isso ainda quer dizer que Yehudá não era mais a antiga Yehudá, agora era Yehud Medinata, uma província persa, uma província do Império Aquemênida, mas mesmo assim, se eles podem ser os donos do território, mas se dão a liberdade para fazer as celebrações tradicionais, você pelo menos recupera a sua
identidade, você recupera a sua cultura, você retoma aquela reforma lá que tinha começado e deu tudo errado e tal, agora tomando, digamos assim, da onde tinha parado. E veja, de lá para cá o processo intelectual continuou, né? Como vamos contar a história, como vamos recontar os mitos, como vamos contar sobre a origem. E note que, embora para nós pareça que, olha, o Bereshit é a versão dos hebreus da origem, na verdade, nesse período, né, esse período antigo, era que essa história deveria ser a história oficial de como, entende? No mundo que eles viviam, em todo lugar para onde eles iam, durante a influência desse império, tanto do babilônico quanto do aquemênida, a história de origem era um mito muito parecido com o que eles falavam na Bíblia hebraica. Então ela não era, veja, a nossa religião diz isso, ela era, a sabedoria diz isso. Os antigos dizem assim, nós contamos desse jeito, mas era mais ou menos nos mesmos moldes do que todo mundo na época falava. Perceba isso, que é uma diferença sutil, porém importante, para que nós possamos entender o impacto da presença dessa potência em cima dos Yehudaítas. Então, nessa Yehud Medinata, passando por esses 3 períodos, a Síria, a Babilônia, né, e essa influência da Pérsia, você tem a conquista de Jerusalém, a destruição do Segundo Templo, e você tem a instauração do Guidália como governador em Mitzpah. Depois o Guidália é assassinado. O Guidália não era da família dos reis antigos de Israel, e possivelmente foi por isso que ele foi assassinado, e isso foi horrível. Nós temos até hoje um jejum por causa disso, o jejum do Guidália, porque esse jejum do Guidália também fez com que os refugiados ali, as pessoas em torno, vissem que isso ia dar uma retaliação muito forte, como de fato ocorreu, da parte da Babilônia. Então muitos Yehudaítas inteligentíssimos se exilaram para o Egito, foram embora dali, porque ali ia dar um conflito terrível, e deu mesmo. E aí foi o que nós falamos, o Yehonia é deportado para a Babilônia, e mesmo depois que ele foi liberado, ele permaneceu lá, então parou por ali, a participação dele. E o Guidália, filho do Ahican, foi aquele que salvou a vida do profeta Irmiyahu, e o neto dele, o Shafan, foi a pessoa que teria encontrado o Sefer Torah, né, que é o núcleo do Sefer Devarim. E ele foi assassinado por ciúme dos membros da tribo do Yehudá, da família real, porque ele foi colocado no posto. Portanto, foi assassinado por causa de disputa política dos poderosos de Yehudá, dessa família que se achava no direito, mas que não estava enxergando a realidade, né? Não estava enxergando que, na verdade, nem o Guidália estava nessa posição simplesmente porque ele queria, e sim porque ele foi posto lá. E a ideia era tentar reconstruir, mas ele foi covardemente assassinado, como é de costume desse pessoal por sede de poder, né? Só ver também outras famílias a posteriori, e aí ele é lembrado para o bem, apesar de tudo. Então, o Koresh conquista, né, a Babilônia com seu exército persa, o Ishayahu chama ele de Mashiach justamente por causa da declaração de que ele permitiu que os Yehudaítas retornassem, e aí depois dele vem um tal de Cambudia, ou Cambises, como é popularmente chamado, e o Cambudia conquista o Egito. Isso é importante para depois entender outros conflitos, e vem o Dariavesh, né, o popularmente chamado Dariavesh, e nessa época aí, né, um pouquinho depois disso, o retorno do Zerubabel, governando Yehud, Medinata, então ainda província do império, ou seja, não tinha essa liberdade, mas ele estava lá como governador, e o templo então começa a ser reconstruído, tinha sumo sacerdote, o Esdra chega em cena, e o Esdra é uma figura fundamental para também modular as ideologias que vão dar origem ao judaísmo que a gente veio conhecer depois. O Esdra institui leitura pública da Torá, o Esdra institui o sofrim como uma função muito, muito importante em meio aos Leviim, aos sacerdotes de família sacerdotal. O Esdra espalha a ideologia, ele e o Nehemia, de a Torá ser entendida agora como código jurídico dos Yehudaítas, entende? Não só como a memória das nossas tribos ancestrais. E é com Esdra que começa a haver uma necessidade de expor o método de se interpretar, ou seja, é com Esdra que começa a haver a construção da ideia de Massorá, de uma tradição, percebeu? Porque com Esdra você tem a construção da Torá, como a gente ouviu falar, a modulação dos textos, dos redatores, dos pergaminhos, e de contar, ou antes, criar a narrativa de como a população, desde os antigos Yehudaítas, desde os antigos israelitas, veio a ser o que era naquele período. Então, sendo governador durante o Império Aquemênida, o Zerubabel era
uma pessoa querida porque ele era neto do Iehonia, aquele que havia sido exilado. Então ele era considerado uma grande possibilidade para ser uma espécie de Mashiach, para ser uma espécie de restaurador da identidade yehudaíta. O Hagai, o Zecharia foram profetas que falaram, botaram muita esperança em cima do Zerubabel. E é claro que não aconteceu nada do que eles estavam pensando. E é claro, isso é porque ninguém consegue prever futuro. Você consegue no máximo ter um bom modelo, que pode, se for bom, acontece, mas esse modelo deles estava maculado com muito desejo e com pouca noção do que estava acontecendo no mundo. E aí Alexandre o Grande entra em cena e conquista o Império Persa Aquemênida, dando origem a uma nova era na humanidade, que é o período helenístico. Então o Império Macedônio, o Império do Alexandre o Grande, causou um impacto tão grande quanto os outros impérios já tinham causado na visão de mundo dos Yehudaítas. Então uma das coisas que eu gosto de lembrar é que o modelo de legislatura do Alexandre era chamado de Sinédrion. E Sinédrion é da onde vem a palavra Sanhedrin. O Sanhedrin foi instaurado entre os Yehudaítas oficialmente só no período da Guerra dos Macabeus sobre o reino da rainha Shlomtzion. Então nós estamos falando aí de 141, 67 antes da Era Comum. Só nesse período é que o Sanhedrin é criado oficialmente como uma instituição de rabinos que decidem as coisas. Mas o conceito vem do Império Macedônio. Não vem de Moisés, entendeu o que eu quero dizer? Essa coisa da narrativa, do fanatismo da nossa religião, de ignorar tudo isso que aconteceu, toda a influência dos impérios, para traçar uma linha como se fosse das histórias bíblicas até nós, sem passar por nada disso. Isso é uma completa violência ao conhecimento. Não veio, entende? Aquilo foi a fantasia criada em cima da história. Esses são os fatos históricos que de fato afetaram a vida da população dos Yehudaítas. Então, os Yehudaítas se tornam dominados agora por um novo império. Alexandre o Grande não viveu muito, como nós sabemos, morreu só com 35 anos. E ele, portanto, foi logo sucedido pelos seus generais, que dividiram o seu império em pedaços e depois começaram a se matar mutuamente. E muito mais guerras e muito mais conflitos. A famosa Guerras de Diadoque, de 322 a 275 antes da Era Comum, foram as guerras que envolveram os sucessores do Alexandre o Grande. Então, tudo isso afetou tudo na vida dos Yehudaítas, afetou como a cultura é vivida, porque o Alexandre o Grande era considerado um deus para muita gente, por causa das coisas que ele conseguiu, né? Ele foi aluno de Aristóteles diretamente, né? Estudou com Aristóteles até 16 anos, e em seguida já começou a fazer conquistas para o pai, e aí quando o pai morre, ele em seguida assume, já faz conquistas, e já e ninguém conseguia parar o cara. Então ele era visto como uma figura muito admirada, assim, um ser humano que ninguém nunca tinha visto antes. No que diz respeito aos valores da época, né? Ele era um grande guerreiro, portanto ele era um assassino profissional, era isso que ele era, né? Ele tinha grandes conhecimentos de filosofia, era um amante da sabedoria. Há várias lendas de contatos dele com diversas figuras importantes da filosofia. Então, assim, tudo bem, mas ele era, para todos os efeitos, um assassino profissional. E filho de uma psicopata. A mãe dele era um demônio completo. A história dele é muito interessante de ver. Tanto antes e depois, ele também não era flor que se cheire, matou primo, matou todo mundo que ele via que era uma ameaça, como era muito comum de se fazer naquele período, o que não justifica, mas pelo menos explica. E ele promovia essa ideia da helenização. Não é? Como ele estudou com Aristóteles, ele tinha absoluta certeza de ter uma visão de como o ser humano deveria ser. É isso que resultava de um bom aluno de Aristóteles. Então ele promoveu a helenização e a promoção da cultura helênica, que era essa visão de organização da sociedade humana baseado nos ensinamentos de Aristóteles, que não são, de maneira nenhuma, ensinamentos necessariamente ruins, embora muitos pontos hoje absolutamente desatualizados. Mas na época era uma inovação absoluta. Então ele era praticamente visto como alguém de força civilizatória. E esse helenismo, essa promoção da cultura helênica, dos valores da filosofia, da busca da sabedoria e tudo isso, tiveram um impacto muito forte na visão dos Yehudaítas expostos a isso. Nós falamos antes que Yehudaítas tinham voluntariamente ser exilado no Egito. No Egito, quando o Alexandre conquista, ele funda Alexandria. E Alexandria, sendo sua principal cidade, era também o berço da cultura da humanidade toda naquela época. E, portanto, afetou diretamente a comunidade judaica, que teve, possivelmente, o seu nascimento, a comunidade judaica helenista,
ali em Alexandria mesmo. E aí nós temos lá a figura de Filo de Alexandria como um dos grandes expoentes desse período. Havia muito conflito, muita guerra acontecendo no mundo. Num primeiro momento, tinha paz e proteção sobre o domínio de Alexandre, e foi um período de tanto alívio no primeiro momento, que o nome de Alexandre o Grande passou a também fazer parte da própria tradição dos Yehudaítas. Muitos Yehudaítas davam o nome dos filhos de Alexandre, e até hoje isso é mantido assim. É um nome judaico hoje, Alexandre, né? Alexander. Tem vários Rebes Alexander, tem vários rabinos europeus que chamam Alexander por causa disso. Isso desde aquela época, veja o impacto da influência. Então, isso foi muito bom. Os primeiros generais do Alexandre não foram necessariamente ruins para os Yehudaítas, mas isso acabou com o Antíoco Seleuco IV, Filopátor, e o Antíoco Epifanes, que queria forçar uma helenização de um jeito violento, e aí começou a perseguir especificamente a religião dos Yehudaítas. Isso gerou um problema tão grande que acabou na revolta que deu origem à dinastia Hashmonaí, que nós falaremos. Então, é daqui que começa a surgir a narrativa de que, olha, nós somos guardiões da tradição, que antes disso aqui não era tão forte quanto se tornou. Existia, mas era uma argumentação mais suave, no sentido de que mantemos uma tradição dos nossos ancestrais, mas numa boa. Porque o judaísmo, antes disso, não era necessariamente xenofóbico. E a cultura dos antigos israelitas não era xenofóbica. A reforma de Yoshia, embora tenha hostilizado a religião Canaani e a religião dos antigos israelitas com este rótulo, mesmo assim não era necessariamente xenofóbica, não demonizava o estrangeiro, porque o Canaani naquele período nem existia mais. Então era uma coisa de você eliminar uma cultura e não uma população, de fato. E no período do Esdra, ele tomou atitudes mais drásticas, porque as pessoas resistiam muito a essas mudanças da nova religião que o Esdra inventou. Então ele agrediu pessoas, ele deve ter sido um dos primeiros a fazer isso, porque estavam se casando com mulheres de outras nações, e ele queria que fosse dali, não sei do que. Ele é um dos primeiros a trazer esse tipo de ideia, coisa que nunca foi problema para os antigos israelitas. Mas mesmo com tudo isso, não chegou perto do que foi criado depois da dinastia Hashmonaí. Porém, os Hashmonaí não eram necessariamente contra a helenização promovida por Alexandre o Grande. E as culturas que se construíram no Egito, em Alexandria, que deram origem ao judaísmo helenizado, também não eram, de maneira nenhuma, contrários a esse convívio com membros de outros povos. Pelo contrário, isso era promovido por ele. Mas aí, a questão da dinastia Hashmonaí, como ela também foi marcada por uma guerra civil, uma guerra interna, ela acabou, então, culminando nessa dicotomia, como nós veremos. Então, esses elementos de conflito e de rejeitar o estrangeiro nascem mais ou menos nesse período aqui. Nascem mais ou menos nessa época em que as disputas internas estavam promovendo esse tipo de ideologia. Então, o judaísmo helenista era um judaísmo que tinha absorvido o helenismo, isto é, a visão de mundo promovida por Alexandre o Grande através dos ensinos de Aristóteles, muito antes de Maimônides e tudo isso, perceba, né? Aristóteles influenciou grandemente, né, seus ensinos, seus intérpretes e outros, e ela produziu muitos livros, a maioria dos quais não faz parte da tradição judaica clássica, né? O livro da sabedoria, Ben Sirá, a Assunção de Moisés. E eu estou colocando os nomes justamente externos, porque esses livros não são mesmo da tradição judaica, né? O livro de Baruque, Apocalipse grego de Baruque. E o que você percebe em todos esses textos aí? Uma forte visão mágica. Essa forte visão mágica vem diretamente da cultura grega. A cultura grega, a religião grega, era uma religião muito centrada na magia, no culto da astrologia, roda dos animais. E então tinha tudo isso, e essa mistificação grega foi muito absorvida pelos helenistas, pelos judeus que mesclavam esses dois cultos num culto só. Muitas vezes tiveram templos onde os dois cultos eram feitos, o culto dos deuses gregos e o culto do Hashem, e para eles era normal e não tinha problema nenhum, e eles assim decidiram e assim viveram. Então, essas pessoas geraram muitos frutos e tinham um conflito com aqueles que ainda permaneciam em Judá, sobre o domínio dos Hashmonaí, que também eram helenizados, que também eram influenciados pelo helenismo de Alexandre o Grande, mas que por estarem lá no local, no templo, ainda mantinham os ritos do templo, mas tinham sacerdotes helênicos e, portanto, faziam ritos helênicos, e de vez em quando isso gerava problema, né? Mas nós temos que lembrar, muitos sábios que compilaram a Mishnah eram helenizados. O maior exemplo, ser citado, não é o único,
é Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai foi o primeiro a ser chamado de rabino na tradição judaica. E ele era um judeu helenizado. Ele não era da facção anti-helenismo, nada disso. Ele era helênico. E não havia problema. Como eu disse, a versão do judaísmo que se torna xenófoba devido aos conflitos é um fenômeno posterior. O Hillel, o velho, também é chamado de Hillel Bavli, Hillel babilônico. Porque nem falar grego ele falava, mas ele teve que aprender para poder aprender o uso do helenismo e a técnica e o pensamento rabínico que nesse período tinha sido, então, refinado, por assim dizer, com o pensamento grego. E a língua hebraica foi fortemente afetada por isso. A língua popular, que consta na Mishnah e nos comentaristas, é carregado de termos gregos o tempo inteiro, termos gregos, alguns latinos. Então você tem evidências históricas, como o pergaminho de cobre em Qumran, que fala também de um monte de palavras gregas que faziam parte do cotidiano das pessoas daquela época. Então, a influência grega no judaísmo foi muito forte, não só numa questão de criar uma religião derivada disso, mas que influenciou uma maneira de ver, uma maneira de se portar, uma maneira de pensar, como organizar, o costume de sentar para estudar, o costume dos sábios debaterem entre si, é uma direta representação do costume dos gregos, dos filósofos sentarem e debaterem entre si. O próprio origem do tefilim, os filacterion, vem do período helenista, não existia antes, você não tem nenhuma menção antes e nenhum achado arqueológico anterior a esse período que mostre nenhuma figura anterior a esta com o tefilim, em nenhum momento nenhum. O tefilim mais antigo que se achou é do período helenista, mostrando que ele foi criado ali, o amuleto, né? Como era chamado, é isso que filacterion quer dizer. E possivelmente, originalmente era pensado como uma espécie de proteção mágica, criado a partir de ideias gregas, que deviam ter a sua própria versão disso. E aí, portanto, os Yehudaítas criaram também a sua própria maneira de fazer isso. E depois foi reinterpretado e foi reinventado o sentido do tefilim, quando o judaísmo helenista deixa de existir. Então, é de lá que você tem muito dessa influência mágica no judaísmo, e é herança desse pessoal aqueles que deram origem às seitas apocalípticas do período do Segundo Templo. Aqueles que viam magia, que tinham visões, possivelmente tomavam alguma coisa para ter visões, e escreviam livros baseados nisso. Toda essa galera era uma galera que tinha o pé na cultura helenista. E o judaísmo helenista desaparece, muito possivelmente, por influência direta do cristianismo, que tinha como público-alvo esse público helenista, né, que falava grego e que acreditava na mágica grega. Esse público estaria muito mais aberto a aceitar a própria narrativa, de que, olha, um cara morreu, mas não morreu, ele tem poderes mágicos e tal, não sei o quê. E ele é o redentor. E como o cristianismo cresce na mesma proporção que o judaísmo helenista desaparece nas regiões em que estava instaurado, não me parece um exagero dizer que foi mesmo um caso de que os judeus helenistas se converteram para o cristianismo. É muito possível que isso tenha acontecido, embora nós não tenhamos uma direta correlação. E daí, dessa época do Império Seleucida, nós temos uma guerra entre os sucessores de Alexandre, que dá origem a um montão de batalhas, como nós falamos, e, claro, acaba culminando naquela reação ruim que gerou a revolta Macabe. E a revolta Macabe, né, foi bem sucedida e deu um período breve aí, mas considerando para a época até longo, né, de independência dos Yehudaítas da região para criarem uma identidade própria que vai também afetar a maneira como o judaísmo será visto neste período. E como eu falei, há muito mito envolvido nisso, porque parece, segundo o livro de Macabeus, né, parece uma história do tipo: nós, guardiões da tradição verdadeira e imaculada, nos voltamos contra os malvados gregos. Mas não é bem isto. Os próprios macabeus eram também helênicos. O que eles estavam se revoltando era contra perseguições diretamente, assassinatos, proibição de praticar os ritos, coisa que não era nem a forma correta de pensar o helenismo ou a ideia de Alexandre o Grande. Era só uma postura de um ditador, do Epífanes especificamente. Então eles se revoltaram contra isso especificamente, mas havia gente do lado de lá, né, judeus que viviam no mundo helênico e que, por estarem lá, não falaram contra o governo de lá, porque falar isso era mais ou menos uma sentença de morte. Mas, ao mesmo tempo, criam inimizade quem está do lado de cá, que está defendendo o direito do judaísmo existir.
E haviam também muitos helênicos que achavam que a maneira correta de judaísmo era o judaísmo helênico mesmo. E, portanto, esses que estavam se recusando é que deviam parar de fazer guerra por causa disso e aceitar, porque, digamos assim, não estava pedindo demais, né? Mais ou menos como cristãos, quando assassinavam judeus na Europa, com a mesma ideia, né? Nós não estamos pedindo demais, só pedindo que você abandone a sua tradição e siga a nossa religião. Ali também é a mesma coisa, e eles se revoltam e tal. E isso impacta muito fortemente como o judaísmo vai ser entendido, porque o reino dos Hashmonaim criou novas coisas, né? Ele criou o festival de Hanukkah, que naquela época era um festival militar, não tinha nada a ver com festa das luzes, né? Nós somos a luz do mundo, a sabedoria, como hoje é dito, né? O Natal judaico. Não tinha nada a ver com isso, tinha que ver com nós matamos os nossos inimigos e reconquistamos o nosso templo. Esse era o motivo da festa. E os rabinos posteriormente tiraram esse motivo, e é por isso que em Hanukkah você não lê o livro de Macabeus, né? Que é o livro que fala das guerras, propriamente dito. Hanukkah a gente celebra de outra forma, né? A festa das luzes é celebrada de uma outra maneira, com outro motivo, que os rabinos tiraram a narrativa militar da história. E isso mostra muito sobre os rabinos, sobre como eles viam tudo aquilo. Porque eles viam que todas as tentativas de rebelião eram de curto prazo, né? Desde a época antiga, quando você vai estudar, você vê que você tenta, mas não dá o resultado. Então eles não queriam criar uma comunidade religiosa com essa ideia. Mas, é claro, havia dissidentes. Mas teve uma certa autonomia, e aí, com o reino Hashmonaí, um pouco do que era tradicional começa a ser estabelecido. Nesse período todo, textos continuam a ser recompilados, a tradição continua a ser discutida, como o judaísmo deve ser praticado continua a ser repensado, e principalmente definido o que tinha vindo de influência dos gregos e o que seria de influência dos antigos judaítas. Lembrando que esse pessoal que discutia tudo isso não era historiador, não era arqueólogo, eles simplesmente tinham pergaminhos e decidiam na hora o que eles achavam baseado no que os pais deles tinham falado. Isso desde a época do Esdra. Então veja, a narrativa de que nós temos uma tradição que vem da época do Esdra e dos homens da Grande Assembleia já existia aqui, muito antes de Mishnah, de tudo isso. Daqui já existia. Então tinha um pessoal que já era descendente de gente que já tinha sido educada a pensar que Esdra nos ensinou isso e aquilo, que essa é a nossa identidade, essa é a nossa tradição. Se nós não fizermos isso, o nosso povo vai deixar de existir, porque o nosso povo é nossa cultura, é a nossa história, é o jeito que a gente conta as coisas. Então, nós chegamos até o reino da Shlom Tzion, em meio a família matando família, parente matando parente, uma história horrorosa, essa história dos Hashmonaim. Mas é interessante, mas é uma história horrorosa. Mas é interessante. E em meio a essa história toda, que é uma história comprida, enfim, de vários reis que se sucederam, sabe? Você tem esses grupos que escolhem lados e que defendem determinadas ideologias. Desde a época do começo da era ptolomaica, você tinha um grupo de Yehudaítas que queria preservar ou tentar preservar a tradição da maneira mais correta que eles achavam que era na época. E eles eram chamados Hassidim. Esse nome depois vai ser copiado no século X, lá na Alemanha, pelos grupos pietistas que também vão se autoproclamar Hassidim, né? Piedosos, nada modestos, né? E aí, mas esses Hassidim, depois eles vão dar origem a um grupo de estudiosos, de mestres, de rabinos, que o Joséfo chama de Peruche. E é muito importante enfatizar isso, porque dentro da nossa tradição, nunca existiu esse grupo, né? Grupo de pessoas com esse nome, Peruche. Esse é um nome que Joséfo que inventou esse nome, ele que fala disso, dizendo que tinha um conflito entre Perushim, Sedoquim, esse é mencionado, Essênios, os Issin são brevemente mencionados, mas não muito elaborados, mas os Perushim, que seriam, portanto, os próprios rabinos, não são mencionados assim, eles são popularizados no Novo Testamento e são demonizados e são utilizados, porque o Novo Testamento é copiado daquilo que o Joséfo falava, porque foi escrito depois, né? E os Perushim, eles são demonizados como os hipócritas, os malvados e, portanto, os judeus. E foi o termo utilizado para xingamento durante muitos séculos em países cristãos, até hoje é assim, e também utilizado para o antissemitismo, para a criação do antissemitismo da parte do cristianismo. Mas os Perushim não foram exatamente um grupo dentro dos rabinos, dentro da tradição dos rabinos
das quais eles são, sabe, o rabino fulano de tal, a Perush, que eles são lembrados como se fosse uma coisa que tenha pertencido, uma facção respeitavelmente grande que tenha existido de fato. O que acontece é que a palavra é muito estranha, ela pode significar talvez de lefaresh, de explicar alguma coisa, talvez alguém tenha na verdade feito uma leitura do grego dessa palavra, ou seja, que essa palavra não seja hebraica, mas grega, e talvez seja um jeito grego de falar persa, por causa dos exilados da Babilônia. Mas seja como for, não era um grupo existente em meio aos sábios. Era a maneira como Joséfo fala de uma facção que era contra os Tzedokim. Então, quem era contra os Tzedokim eram os Hassidim. O que o Joséfo quis dizer com Perushim eram os Hassidim. Agora, por que ele chamou de Perushim? Isso é com ele. Porque os rabinos não chamavam assim. E seja como for, o Novo Testamento popularizou, como eu falei, esse nome. E aí as pessoas então tratam isso como se fosse, é muito conhecida a facção. A gente usa só para poder conversar com as pessoas que falam sobre isso, mas não é parte da tradição judaica. Seja como for, esses tais Perushim, num conflito e numa briga forte com os Tzedokim, e o que acontece? Os Tzedokim eram aqueles que queriam a helenização completa da região. Os Perushim não queriam isso, queriam criar uma identidade separada do judaísmo helenista. E teve morte, conflito, guerra, nessa guerra aí morreu muita gente. Joséfo não conta os números certos, ele sempre exagera nos números, então como ele não era historiador de verdade, não dá pra confiar 100% em nada que ele fala. Mas ele fala que morreu muita gente, isso dá pra gente ter uma noção, porque as pessoas tinham mesmo esse tipo de conflito. Mas aconteceu que, de fato, o Pompeu, nessa época, estava expandindo a República Romana e tinha vencido os partas, os persas, em combate e posto um fim mesmo no seu domínio na região. E no seu retorno ele encontra um conflito entre os Hashmonaim, e aí os Perushim apoiam, eles contra os Tzedokim, então eles invadem o templo, eles matam pessoas, com o apoio deles, porque também eles eram considerados hereges, inimigos, não sei o que, enfim. É a religião fazendo o que a religião faz de melhor. E aí começa o domínio romano sobre a região livre, outrora livre dos Hashmonaim, e quando o Aristóbulo II, que era o Kohen Gadol, estava sobre o domínio parta ainda, porque o domínio parta falou que ia garantir a sua independência se eles apoiassem, e o Império Parta estava em conflito com os romanos vencem, aí Herodes é colocado no lugar do Aristóbulo, Herodes executa ele justamente por traição, você apoiou os nossos inimigos, os nabateus, não sei do que. E daí o Ordus entra em cena, esse todo mundo conhece, um psicopata muito conhecido, louco de pedra. Depois dele o Antípater. E daí essa conquista do Pompeu da Judéia e o domínio romano da região põe um fim ao reino Hashmonaí. Quando o Aristóbulo II morre, acaba o reino Hashmonaí e os Yehudaítas estão então sobre o domínio romano, e esse domínio romano é um domínio romano helenizado, Perceba que tem influência grega antes da romana, a romana é greco-romana, e a partir desse momento o judaísmo ganha uma nova fase de conflitos e de guerras e de problemas que vão culminar, como nós sabemos, na destruição do Segundo Templo e no novo exílio, na nova expulsão dos Yehudaítas, que não aconteceu por nada, aconteceu também por várias tentativas de revolta, houve 3 tentativas de revolta. A revolta mais famosa, nós sabemos qual é, do Bar Kokhba, que tentou montar um exército dizendo que era uma Mashiach e convenceu gente da época dele de que ele era uma Mashiach, e aí ele luta contra os romanos para tentar buscar liberdade com uma força ridícula, mínima, vence uma tropa local, mas depois o Império manda os exércitos grandes e acaba com tudo aquilo. E aí, depois que aquilo acaba, a festa acaba de vez mesmo, porque aí o antigo território, que era simplesmente um protetorado de Roma, a Iuda, vira a Síria-Palestina, e a partir do momento em que os romanos nomeiam esse lugar, Síria-Palestina, eles proíbem judeus de chegar nem perto de Jerusalém por séculos e séculos e séculos. E depois, 4 séculos depois disso, quando o Império Romano se cristianiza, os romanos então começam a ocupar o vácuo deixado pelos judeus. O antissemitismo cristão já se via nesse período muito forte, e é claro, quando o Império Romano termina e o Império Cristão começa, então ali o domínio já estava completamente fora das mãos judaicas. E aí, mesmo séculos depois, com conflitos entre os romanos e os árabes, porque aí
lá para 570, 632, é que você tem a conquista árabe da Palestina-Síria, né? Então a Palestina-Síria, que era aquele território romano, que o Império Romano agora é cristão, é dominado pelos árabes. E aí, nesse domínio, os árabes permitem que judeus retornem ao local. Então, com essa visão das coisas, o nosso judaísmo é construído a partir de todos esses fenômenos. Todas as tradições que foram passadas, todos os conceitos, todas as ideias que foram criadas para explicar a tradição, são construções que sofreram desses eventos históricos. A ideia de você construir uma identidade judaica vem da ameaça de perder essa identidade com o helenismo. Uma ameaça que no primeiro momento não parecia ser muito grande, mas com a conversão do judaísmo helenista para o cristianismo provou-se correta, né? No sentido de que, olha, realmente, se o helenismo tivesse dominado o judaísmo, se o Sedoquim tivesse vencido, então o judaísmo não teria sobrevivido, teria desaparecido por completo. Mas como isso não aconteceu, o judaísmo rabínico surge a partir do segundo século em diante, depois da destruição do templo, a construção dos textos fundamentais acontecem, e aí nós temos esse grande período da nossa tradição, que é o período da construção dos nossos textos mais fundamentais, que são o texto da Mishnah, o texto do Talmud, o Yehudá Nassi, que começa a redação da Mishnah na época em que Sétimo Severo era imperador em Roma. Então, tudo que ele conheceu foi Império Romano, né, dominando o território. E ele escreve sobre essa influência. Então, você percebe nisso que tudo que a Mishnah fala, ela fala ignorando o que aconteceu historicamente. Por exemplo, ela fala dos ritos do templo, como se o templo estivesse funcionando. Ela fala das ofertas, da função dos sacerdotes, das leis de Shemitah. O que ela está fazendo? Ela está recolhendo todos os pedaços da identidade nacional yehudaíta destruída por todos esses impérios e está remontando um novo mosaico com isso. Então ela está propositalmente ignorando tudo que de fato está acontecendo no mundo. Quando a Mishnah é discutida, quando a Gemara é debatida, que é a explicação da Mishnah, os rabinos estão ignorando completamente o mundo real. No mundo real, judeus não vivem mais em Yehud, né, em Yehud Medinata, que era o que tinha antes. A Síria-Palestina é um outro território, não tem nada mais, não pode nem ir lá. E eles estão ignorando todo esse papel, toda a construção dos templos idólatras lá, de Júpiter, de todos os deuses romanos, e depois a posterior presença cristã no lugar, com o culto deles, dos santos deles e das coisas que eles fazem. Tudo isso daí, depois vai ter divisões lá, né, depois que a Palestina-Síria é modificada para Palestina Prima, Palestina Secunda, Palestina Tertia. Então, no ano 400, mais ou menos, o Rav Ashi começa a redação do Talmud Bavli. O Talmud Bavli é uma discussão dos rabinos da tradição, novamente ignorando todos os fatos que estão acontecendo, digamos, agora. Né? Agora, Israel está exilado, vive em meio a culturas estrangeiras, paga tributo para povos estrangeiros e vive ali sem nenhum tipo de participação no próprio território. E esta ideia de, portanto, reconstruir um judaísmo sem terra, sem território, construído apenas com a narrativa, é a principal, se não a maior característica do judaísmo rabínico. É um judaísmo que sobrevive pela história, pela narrativa, pela reconstrução da narrativa, pela tentativa de entender melhor essa narrativa. E como a narrativa tem todas essas complexidades, desde o antigo Império Assírio, Babilônico, entende? Alexandre o Grande, Império Aquemênida, Alexandre o Grande, depois os sucessores do Alexandre, e depois Roma, e depois todo mundo brigando entre eles, e a população no meio, e uma hora consegue a liberdade, outra hora não consegue, uma hora tem o território, outra hora não tem. Todos esses fatores trabalham juntos nesse processo extremamente complexo de você remontar a tradição, remontar os pedaços daquilo que um dia tinha algum tipo de semelhança com identidade. Por isso a Bíblia hebraica tem tantos pedaços. Por isso que ela é um pedaço de texto costurado, de épocas diferentes, de lugares diferentes. Não é porque ninguém planejou que fosse assim. É porque a história meio que andou desse jeito. Não é? As conquistas vieram sobre as pessoas, eles não tiveram escolha. Então, ou foram invadidos, ou o território foi roubado por um, e depois por outro, depois por outro. Enquanto leões e chacais e tigres estavam disputando a carcaça, cada um tirava o seu pedaço. E ninguém sabia o que fazer com aquilo.
tranquilo. Então depois que termina tudo, aí você vai tentar olhar para o que aconteceu. E o trabalho dos sábios da Mishnah e dos sábios da Guemará foi basicamente a reconstrução de tudo isso. E não só a reconstrução, mas a criação de novas narrativas. Narrativas que deram ao judaísmo sua nova identidade. E pegou os elementos de tudo que recebeu. Pegou os antigos elementos dos antigos Yehudaítas, ou seja, as ideias do divino que vieram desde a antiguidade. O divino como guerreiro, vamos ficar com isso ou não vamos? O divino como fertilidade, vamos ficar com isso ou não vamos? E também afetou tudo. Afetou a visão da Torá. A Torá como lei, Torá como lei do Estado, Torá como código jurídico, Torá como mito de origem, entende? Então, os entendimentos se plasmaram em texto. Destas discussões surgiram o Midrash Alahá, o Midrash Agadá, a maneira de entender a coisa de uma forma mais legislativa, a maneira de entender a coisa de uma forma mais romântica. A influência do judaísmo helênico com a sua magia, gerou diversos rabinos que também fletavam com a magia babilônica, a magia de tudo quanto é lugar, a própria cultura grega. E aí esses rabinos também tinham vozes, né? E aí eles davam a interpretação deles, e aí a escola racionalista, naturalista surge, se opondo à visão mágica e mística, que também está presente, mas essas duas agora fazem parte da mesma ideia. Então veja, o veredito final dos rabinos naquela briga do Tzedokim com os Perushim, conforme o Joséfo, é que podemos discordar e conviver. Não é? Por quê? Porque naquela época não dava para determinar mesmo se mágica era mesmo ou não era. Era um mistério isso. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Os rabinos naturalistas, portanto, não eram pessoas que necessariamente não acreditassem em mágica, mas eles não queriam que essa ideologia interferisse na interpretação do texto. E os outros queriam que isso fosse o óculos, a lente, através da qual você interpreta o texto. Então é perfeitamente compreensível o conflito no começo, e a tradição vai ganhando novas roupagens, novas ideias vão surgindo, novas interpretações são criadas, e é dessa confusão que o judaísmo surge. Isso serve para que você entenda quão absurda é a ideia de judaísmo verdadeiro. Você tem um monte de judaísmo nessa história toda. Desde a origem dos antigos israelitas até o que aconteceu com os rabinos no período romano, muitas foram as transformações. Eu não falei quase nada aqui. Eu só lembrei de pontos muito fortes, e nem lembrei de todos os pontos fortes, mas pontos que foram fortes para, digamos assim, impactar tudo isso que nós chamamos de judaísmo, toda essa discussão tradicional. Então você deve ter em mente isso, para você, quando olhar para a Bíblia hebraica, lembrar que você não está lendo história, você está lendo reconstrução de histórias, e muitas delas lendárias, muitas delas mitológicas e algumas delas reais de fato, né? E essa mistura exige de você um esforço não menor do que o esforço dos rabinos que escreveram a Mishnah, ou do Rav Ashi quando começou a redigir o Talmud no século IV da Era Comum, né? Aquele foi um período bastante tenso e que ele teve que, com o esforço de muita gente envolvida, tornar realidade para que a tradição, para que tudo que foi passado desde os tempos imemoriais, como a própria tradição diz, desde os homens da grande assembleia, né, que é um epíteto para falar do Esdra e do período de quem estava lá, né, inclui os profetas, todo mundo estava lá, né, sejam lá quem forem. Os rabinos, é claro, encaixam os personagens bíblicos nas lacunas que eles não têm. Então eles colocam junto com Esdra os profetas que possivelmente estavam na mesma época. Mas nós não sabemos, na verdade. São figuras imemoriais que vieram já de outras reformas e que moldaram o judaísmo como nós temos hoje. Então essas reflexões servem para mostrar o tamanho da confusão que é estudar tudo isso. O volume gigantesco de informação que requer se debruçar sobre livros para poder ler e tentar montar um cenário na cabeça de todos esses acontecimentos. Mas a capacidade da população yehudaíta de se reconstruir, mesmo depois de tudo ter sido tirado deles, talvez seja a maior lição para todos nós. Não desistir nunca, mesmo sobre o poder dos maiores impérios, né? E nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha aprendido coisas novas ou relembrado coisas do seu conhecimento. Lembrando que essa playlist continua falando dessas questões da tradição, e nós temos outras playlists com outros temas por aqui também. Se você ainda não deixou o seu like, deixe. Se você não for inscrito no canal e deseja acompanhar os estudos, se inscreva. E nos vemos num próximo estudo por aqui.